Boa tarde a todas e todos, iniciando mais uma live do nosso projeto Aprenda em Casa. Está sendo muito legal para nós todos estarmos sempre trocando ideias com vocês. Continuamos pedindo para mande sugestões, mande ideias para a gente, gostamos muito de receber isso. Queria agradecer muito ao Pedro Mendes, contador, especialista em Simples Nacional, que tem um canal no YouTube muito legal, que tem muitas informações, vale a pena dar uma olhadinha lá no site dele. E o Pedro também está na comissão de jovens lideranças do sindicato, do CRC, e está lá na Rádio Ponto e Vírgula, no Resenha de Contador, que depois ele pode falar que tem dia certo, é segunda-feira, né, 7 horas. Então é bem legal, bem legal. Eu estive lá no Dia Internacional da Mulher, foi muito legal o bate-papo. Então, vale a pena seguir o Pedro nas redes sociais e não esquecer de seguir o Sindiconte Rio nas redes sociais também, que a gente sempre procura colocar notícias, botar informações, divulgamos no nosso Zap, temos um Zap de informação, que colocamos vagas, assuntos de parceiros, porque não dá para viver sem parceiros, né? Os parceiros pedem divulgação de coisas que a gente acha que é bem legal, de cursos de capacitação ou informações. Então, estamos lá. Se quiserem aderir, é só entrar lá no site do Sindiconte Rio, que estamos lá. E aí, Pedro, não sei se você viu, você participa um pouquinho, conhece, né? O sindicato fez 104 anos ano passado, já estamos preparando aí novidades, já estou trabalhando nos 105 anos, e temos aí, estamos costurando aí umas coisinhas para fazer, porque a gente não pode deixar o sindicato de fora das comemorações dos 105 anos e do profissional contábil, né? Nós somos um sindicato de profissional liberal, então é muito importante a participação, e queria muito pedir a todo mundo, participe, venha fazer parte da família Sindiconte. Tá bom, Pedro? Vou passar a palavra para a Diva Gesualdi, que é a nossa presidente, que quer dar uma palavrinha em todos. Obrigada. Para dar boas-vindas aí a todos, agradecer o Pedro por estar conosco, e estimular aí, conforme a Sandra diz, para que a nossa família possa crescer e dar continuidade, e que mais cento e tantos anos possa vir a acrescentar. Essa é a nossa vontade, e contamos com todos para que a gente tenha, então, essa continuidade do trabalho do Sindiconte Rio. E aí, Pedro, a bola é sua, tá? Vamos nós. Muito obrigado. Primeiramente, eu queria agradecer à presidente Diva, a Sandra, todo mundo do Sindicato dos Contadores. Fico muito feliz de estar aqui contribuindo, né, com a classe, que eu vejo muitas pessoas reclamando, né, que a nossa classe é desvalorizada, que contador e muitas outras coisas ruins que falam, mas eu vejo que as pessoas elas não ajudam o próximo, não ajudam o contador, não ajuda a classe. Então, eu decidi fazer meu canal do YouTube, como a Sandra falou, que perguntaram aqui, é o canal Descomplicando Simples. O canal é simplesmente o seguinte, ajudar os jovens e os novos profissionais contábeis a aprender a prática do Simples e toda a legislação. Por quê? Infelizmente, na faculdade, a gente não aprende muito sobre o Simples. E eu vejo muitos profissionais que querem começar na área e não conseguem. Porque a grande parte, né, mais de 70% das empresas privadas no Brasil, elas são optantes pelo Simples Nacional. Então, eu entendo que todo estudante, todo profissional, ele tem que saber um pouco do Simples Nacional. E aonde aprender isso? Eu criei meu canal no YouTube, também no meu Instagram também. Coloco muito conteúdo gratuito lá, trazendo o dia a dia dessa vivência que eu tenho, né? Que eu já trabalho há mais de 7 anos com as empresas do Simples Nacional. E para agregar, eu sempre ajudo todo mundo, as pessoas tiram dúvida comigo lá. Eu incentivo as pessoas também a conseguirem chegar onde a gente está, né? O sucesso ele é muito relativo, né? A gente acha que o sucesso é só quem está ganhando muito dinheiro. Não. Sucesso, eu sou um cara de sucesso, todo mundo aqui é uma pessoa de sucesso, né? Mas eu tento trazer com esse meu conhecimento
fazer com que as pessoas não passem tanta dificuldade igual eu passei na época que eu não tinha conhecimento nenhum, quando comecei a trabalhar na área. E eu entendo que trazer esse tema do Simples, eu parabenizo vocês aí por estar trazendo esse conhecimento para a gente, né, para todos os estudantes, para todos os profissionais aí com esse projeto de Aprendendo em Casa, né? É muito legal isso. E eu espero aqui contribuir da melhor forma possível. E sempre quando eu dou uma aula, sempre quando eu passo um conteúdo, eu sempre aprendo com todos. Todo mundo que quiser fazer pergunta, faça perguntas, porque o Brasil é muito grande, de repente tem gente aqui que não é do Rio de Janeiro, tem particularidade do Simples Nacional lá no estado dele, no município, e eu vou aprendendo com isso também. A gente sempre, quando ensina, também aprende. Então, eu estou muito feliz aqui de estar compartilhando esse meu conhecimento com vocês. Ah, legal. Obrigada, Pedro. Porque também, vamos lá, vamos aos trabalhos, porque é simples mesmo. Eu acho que é muito difícil. Mas vamos descomplicar ele pelo menos um pouquinho. Não é simples. Bora, vamos lá. O objetivo é esse, descomplicar o simples, né? Então, o Simples Nacional, de simples, só tem o nome. É claro que as pessoas acham, né, que o Simples Nacional é só apurar o DAS e acabou. Realmente, hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, apurar o DAS está um pouco mais fácil, que o próprio sistema contábil ele já faz o cálculo do DAS sozinho. Porém, nós temos que saber a lei, nós temos que saber padronizar o sistema, identificar cada atividade com o cliente, a realidade, saber se o cliente pode ou não estar no Simples. Já. Depois eu vou contar vários casos que eu já vi de problemas que aconteceram com isso, entendeu? Então, a gente tem que saber o Simples, não é só, já que o computador faz, a tecnologia sabe de tudo, vou deixar na mão do sistema contábil, acabou, estou livre do Simples. Não, Simples Nacional não é simples, com certeza não. E qual é a maior... Então, começando, o que é o Simples Nacional? Tá, eu posso compartilhar a tela aqui agora para mostrar para o pessoal aqui, para explanar um pouquinho? Pode. Deixa eu botar aqui a tela aqui para compartilhar um pouco com vocês. Só me digam se está aparecendo, porque eu não consigo ver para mim aqui se está aparecendo ou não. Tá, né? Então, vamos lá. Primeiramente, eu queria só citar aqui a importância das micro e pequenas empresas, porque o requisito principal, tá, para a empresa poder optar pelo Simples Nacional, ela é ser uma micro e pequena empresa. Para quem não sabe, uma micro e pequena empresa são empresas que faturam até 4 milhões e 800 anuais. Para mim, uma empresa que fatura 4 milhões e 800 não deveria nem ser considerada uma pequena empresa, né? Mas o governo entende que é assim, né? Para mim, é uma empresa gigante, né? Mas a micro e pequena empresa é isso. E a importância delas para o Brasil, para nós contadores, para a sociedade, é muito grande. Para se ter uma ideia, mais de 98% das micro e pequenas das empresas privadas do Brasil, na verdade, são micro e pequenas empresas, 98%. Então, quando alguém chega para você e fala, empresário é tudo rico, não, só 2% das empresas são médias e grandes. A maioria é micro e pequena, é o barzinho da esquina, é a padaria, é a lojinha que tem ali do lado, é aquela empresa que normalmente é só o dono que está trabalhando, às vezes tem pouco funcionário, é claro que tem uma empresa que são maiores, mas a grande maioria das empresas são essas pequenas. E dessas empresas, tá? 70% delas, mais um pouco ali, né? 70% delas são optantes pelo Simples Nacional. Tá? Elas representam aí em torno de 18% do PIB nacional e representam mais de 50% das carteiras assinadas no nosso Brasil. Então, é muito importante, a gente tem que valorizar muito os pequenos e micronegócios, cara. A gente vê no Brasil aqui, a pessoa deixa de comprar na lojinha do lado para comprar no McDonald's, para comprar numa empresa grande. A gente tem que fazer ao contrário, valorizar o micro e o pequeno negócio. Fazendo isso, o nosso Brasil vai crescer muito mais, a gente vai... E para nós contadores também, né? Isso aí a gente vai trazendo para dentro do nosso escritório também, a gente consegue aí, a gente entendendo o Simples, aprendendo o Simples, a possibilidade, a probabilidade de conseguir uma vaga de emprego em algum escritório que preste serviço para elas, ou até você se tornar um autônomo ou profissional contábil, montar o seu negócio, é muito grande, são 70% das empresas privadas do Brasil. Então, é muito importante a gente aprender o Simples Nacional, tá? E, afinal, Pedro, o que é o Simples Nacional, tá? O Simples Nacional nada mais é que uma forma de tributação, assim como o lucro presumido e o lucro real. Só que é uma forma de tributação simplificada, né? O que quer dizer nisso de simplificada, tá? Por que é simplificada? Porque dentro do Simples, né? A empresa optando pelo Simples,
ela paga ali todos os tributos normais, tá? Até aqui, ó, eu botei até para cá para baixo, deixa eu voltar para cá. A empresa do Simples, ela paga todos os tributos normais que qualquer outro tipo de empresa paga. PIS, COFINS, contribuição social, CPP, que é o INSS patronal, dependendo da atividade, paga o IPI, ISS, ICMS, paga tudo. Então, o Simples Nacional não é um tributo, não é um imposto. É só uma forma que é escolhida para aquele determinado tipo de empresa apurar os seus tributos, tá? E muita gente nesse ponto se confunde, tanto profissionais contábeis quanto empresários aí que querem abrir empresa, que hoje em dia, com a facilidade da internet, ele vai lá, quer abrir uma empresa, busca na internet, aí vê o Simples, aí um monte de site diz que o Simples é melhor porque a tributação é menor e tal, aí o empresário já vem falando, Pedro, eu quero abrir uma empresa do Simples Nacional. E aí ele acha, por a empresa dele estar optando pelo Simples, que ela tem um monte de benefício, né? Ah, então, eu sou do Simples, eu preciso fazer DP, eu sou do Simples, preciso de contabilidade? Sim, precisa disso tudo. O Simples Nacional só é a parte fiscal do negócio. Existe a parte do departamento pessoal, que é outra coisa. Existe a parte da contabilidade, que é outra coisa. É claro que tem, por exemplo, no departamento pessoal, uma empresa que é optante pelo Simples, ela tem alguns benefícios, né? Comparados a outro tipo de empresa, mas ela tem que seguir toda a norma, como fazer social, entregar algumas declarações, igual a qualquer outro tipo de empresa. E o Simples Nacional ele foi instituído, né, pela Lei Complementar 123 de 2006, tá? E depois teve uma alteração, né, que é a principal aqui que eu estou colocando, que é a Lei Complementar 155 de 2016, que mudou, né, a partir de janeiro de 2018, mudou um pouco a forma de a gente apurar o Simples Nacional, no meu entendimento, né? Uma consulta um pouco mais profunda, mas no meu entendimento piorou muito o cálculo do Simples Nacional, achei que foi mais injusto com as micro e pequenas empresas, tá? E aí, se vocês forem tendo dúvidas, vocês vão colocando aí nos comentários, né? Depois a Sandra pode até me chamar aqui, porque eu não estou vendo minha tela, não estou vendo os comentários também aqui, eu não sei. Tá? E quais são as principais características, né? Que são as principais aqui do Simples Nacional? Que é o seguinte, é facultativo, não é só porque uma empresa é micro e pequena empresa que ela tem que ser optante pelo Simples Nacional, não. Tá? Você pode aí fazer um planejamento tributário para o seu cliente, tá? E analisar que para aquela atividade, para aquele local, não é viável estar no Simples Nacional. É melhor optar pelo lucro real, é melhor optar pelo lucro presumido. Mesmo uma empresa faturando, por exemplo, R$10 mil por mês, entende-se que é uma microempresa, mas ela pode optar pelo lucro presumido e pelo real. Não é obrigado a optar pelo Simples Nacional, tá? Outro ponto aqui, que é irretratável para todo o ano calendário. O que isso quer dizer? Se eu escolhi optar pelo Simples Nacional, eu não consigo sair do Simples Nacional dentro do ano. Eu só vou conseguir, por exemplo, agora estamos em março. Pedro, fiz um planejamento tributário para uma empresa, eu vi que não é vantajoso eu estar no Simples Nacional. Quero ir para o lucro real. Posso agora? Não. Você só vai conseguir sair do Simples Nacional e optar pelo lucro real em janeiro do ano seguinte, que no nosso caso seria lá em janeiro de 2022, tá? Outro ponto aqui que eu já falei, né, que abrange todos os tributos, imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, IPI, ISS, ICMS, e a contribuição para a Seguridade Social, que é o CPP, né, que a gente fala também. Só que nesse ponto aqui, por mais que eles paguem todos os tributos, na grande maioria das vezes, esses tributos são numa alíquota reduzida. Não todos, tá? Depois eu vou explicar até um pouquinho para vocês isso, mas na grande maioria das vezes, as empresas do Simples, sim, pagam menos tributos, quer dizer, pagam todos os tributos, mas pagam em percentuais menores que outros tipos de empresa, né? Do lucro presumido ou do lucro real, tá? Outra particularidade, outra característica é a seguinte, que é o recolhimento dos tributos, eles são abrangidos ali, né? Mediante ao documento único de arrecadação, o DAS. Ou seja, todos esses tributos aqui, eles são junta tudo, faz um cálculo único lá, claro que faz um cálculo separado, mas junta tudo no final das contas dentro desse DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional. E aí é gerada uma única guia que a gente manda para o nosso cliente, que tem um vencimento ali, normalmente, até o dia 20, tá, do mês seguinte ao do faturamento. Se cair no feriado, no sábado ou no domingo, esse DAS ele é postergado. Se, por exemplo, cair dia 20 no domingo, o vencimento vai para o dia 21 numa segunda-feira. Então, isso daqui ajuda bastante, tá? Realmente, isso daqui é muito bom. A gente faz um cálculo num sistema só, tá? E aí gera um único DAS com todos os tributos ali dentro.
diferente de outras empresas que a gente teria que fazer um DARF para imposto de renda, um DARF para contribuição social, um DARF para PIS, COFINS, então era um trabalho maior, né? E outra característica, né, que é a disponibilização às micro e pequenas empresas de sistema único para realização do cálculo do valor mensal devido, geração do DAS, a partir de janeiro de 2012, né, para a constituição de crédito tributário. O que é isso aqui? Depois eu vou até mostrar para vocês, se for possível, o site lá do Simples, né? Tem gente que nunca viu o site do Simples. E dentro desse site do Simples, a gente consegue fazer tudo voltado para a parte fiscal das empresas do Simples. Gerar a declaração anual do Simples, fazer o DAS mensal, fazer uma retificação, fazer um recálculo do DAS que o cliente não pagou, vai pagar em atraso. A gente consegue fazer a compensação, pagou o DAS duplicado, ou pagou um DAS indevido, que pagou a maior, a gente consegue fazer a compensação, a restituição, consegue consultar débito, consegue fazer parcelamento. Então, tudo dentro de um site único, tá? Se vocês estão olhando, estão vendo aí, pode botar no Google mesmo, né? Site Simples Nacional. Vocês vão ver todo o site lá. É lógico que, para acessar informações importantes do seu cliente, você vai precisar ou do certificado de acesso, ou o certificado digital, desculpa, ou um código de acesso que a gente gera com algumas informações do CNPJ e do CPF ali do responsável pela empresa, tá? Outra característica é a apresentação da declaração única e simplificada das informações socioeconômicas e fiscais, que a gente chama que é chamada, né, de DEFIS. Inclusive, eu estava até conversando com a Sandra aqui antes de a gente iniciar, que foi prorrogada, né? Faltando 2 dias para o prazo de envio, o governo aceitou prorrogar aí essa DEFIS. Lembrando, uma coisa que eu vejo muita gente pecando na internet é o seguinte, falando sobre multa para DEFIS, tá? A DEFIS, ela não tem multa. Então, se por acaso você não conseguisse fazer a declaração, essa declaração com vencimento atual, que seria hoje, né, 31/3, se fizesse amanhã, você não pagaria multa, nenhuma empresa pagaria multa. O que acontece? Você só não conseguiria gerar o DAS no mês seguinte. Por exemplo, chegava lá dia 10, quer gerar o DAS para pagar em abril. Não ia conseguir. Só ia conseguir se enviasse a DEFIS. E aí, nesse ponto, Sandra, até queria focar aqui, abrir um parênteses aqui rapidinho, que é uma dica que eu dou para todos os estudantes e profissionais. Se você quiser saber tudo sobre o Simples Nacional, saber de verdade o que é o Simples, quais são as particularidades, tudo do Simples, tem que buscar nessa lei aqui que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Cadê? Nem sei onde botei aqui. Tá na lei aqui que estava aqui, né? A 123 de 2003. Né? Na isso. 123. Ou na resolução 140 do CGSN, que é o quê? A CGSN nada mais é que o Comitê Gestor do Simples Nacional, que é o comitê que gera o Simples, que dá as normas ali para o Simples, vamos dizer assim. E nessa resolução está baseado nessas 2 leis que eu mostrei aqui para vocês, só que lá está de uma forma mais fácil de entendimento, está numa linguagem um pouco mais fácil de entender. Não vão somente em sites, que eu vejo muita gente fazendo isso. Será que o Simples vence agora? Vai lá no site, bota lá no Google, vencimento do Simples. Aí vai uma publicação de um site qualquer. O site pode até ser confiável, Globo, sei lá, Economia, qualquer coisa que seja. Mas ali, quem está colocando aquilo lá, não é o Globo, não é um cara, de repente, especialista no Simples Nacional. É algum estagiário, é algum profissional que leu a lei e entendeu de uma forma, e dali ele colocou o entendimento dele naquilo. Mas a lei, nem sempre a lei é clara. Por isso que muitas vezes eu vou ler algum artigo da lei, o que eu faço? Procuro outros profissionais, colegas meus. Eu li isso daqui, eu entendi isso. O que você entendeu? Eu entendi isso daqui. Vamos perguntar para um terceiro? Aí pergunta para um terceiro e para um quarto, todo mundo entendeu igual? Então, é isso. Aí, disso daí que eu saio e faço meus vídeos lá no YouTube. Então, quando a pessoa... eu vi numa matéria... Eu já fiz vários vídeos no meu YouTube, já já tive um bate-papo com várias pessoas que eu provei, tá? Não só do Simples, mas, por exemplo, do MEI, coisas que estão até no próprio site do MEI e no site do Sebrae que não condizem com a lei. É simplesmente o entendimento deles que eles colocam lá. E na lei não diz aquilo que eles estão falando. Tá? Então, a gente tem que ficar muito atento a isso daí. Era um parênteses que eu queria abrir aqui. Então, quer saber do Simples? A gente tem que andar, quem trabalha com a empresa do Simples tem que andar com essa lei debaixo do braço. É claro que não precisa decorar essa lei, porque ela é gigante. Tá? Hoje em dia, eu até sei um pouco mais da lei, porque eu já estou 7 anos trabalhando com isso e dando aula, então eu tenho que estudar a lei.
Mas, muitas das vezes, eu tenho dúvida de algo, eu corro lá na lei para conferir se é isso mesmo. Então, vocês também têm que fazer isso. Não precisa decorar, tá? Não sei se você tem alguma coisa para pontuar. Então, Pedro, na verdade, o Simples Nacional acaba sendo uma legislação que juntou os impostos todos numa guia única, né? Porque tenho reparado que, de um tempo para cá, ele agora até põe lá os valores tudo separadinhos, né? Também para a gente, de primeiro até a guia era pequenininha, agora a guia é uma folha, Isso. A4, né? E ele vai distribuindo tudo. Isso ficou muito bom. Isso veio da mudança de 2018. Antigamente, como você falou, parecia um DARF, né? Era em uma folha dividido eram 2 DARFs, a pessoa pagava um, cortava. Naquela época não tinha tanta tecnologia. E agora não. Agora é uma guia única, numa folha gigante, né? Uma A4. Não sei para que isso tudo também, né? Só para gastar. Antigamente eu imprimia muito, né? Hoje em dia é tudo PDF, então tá tranquilo. Mas antigamente a gente ficava imprimindo aquilo tudo verde, né? E é muito bom porque veio separado realmente ali por tributos. E aí você consegue mostrar para o cliente, né? Ó, você está pagando isso aqui de cada coisa. Só que depois que vê separado, os clientes sempre perguntam, Pedro, eu já pago o INSS ali do funcionário, por que tem INSS também aqui dentro do DAS? A gente tem que explicar que aquele INSS simplesmente é uma despesa da empresa. É o patronal, é o INSS em cima do faturamento que a empresa teve ali dentro do Simples Nacional. Não tem nada a ver com o INSS que é recolhido ali, né, do funcionário. Do funcionário é o funcionário que paga, não é a empresa. Então a gente tem que ter essa sabedoria aí de passar essa informação. Tá? E gostei muito dessa sua dica do site do Simples Nacional, porque eu tenho sempre receio que as pessoas gostam de ir buscando informação no Wikipédia, e eu chamo tudo de umas fontes não confiáveis, os Wikipédia, né? Aí fala assim, eu li lá no Wikipédia, mas o Wikipédia não é um site confiável, até porque são as próprias pessoas que escrevem, então você pode escrever qualquer coisa. Eu até estou querendo fazer a minha biografia lá. Ai, maravilha, vai lá. Agora me diz uma coisa, todo mundo pode ser Simples Nacional? Então, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês quem é que pode optar, né? Os principais aqui, como eu falei para vocês, são as micro e pequenas empresas, tá? Só que tem um porém, eu vou mostrar aqui, que são esses daqui, ó. Os empreendimentos. Não sei se está aparecendo outra tela aí para vocês. Tá. Tá, né? Aqui do Simples Nacional, vedação, opção, né? Então, não é só porque uma empresa é micro e pequena empresa que ela pode optar pelo Simples Nacional. Existem vários fatores que vão fazer com que essa empresa, mesmo sendo uma empresa que fature R$2.000 por mês, que ela não possa optar pelo Simples Nacional. É bastante coisa que eu vou resumir nas partes que eu acho principal, tá? Que são aqui, ó. Cujo de capital participe outra pessoa jurídica, por exemplo, uma empresa do Simples Nacional não pode ter em seu capital social outra empresa, né? E também, em contrapartida, uma empresa do Simples Nacional ela não pode ser sócia de outra empresa. Eu tenho minha empresa aqui do Simples, aí eu quero investir em outra empresa comprando ação, quero ser sócia lá de outra empresa também, eu não posso. Se eu fizer isso, a minha empresa ela vai ser excluída do Simples Nacional. E eu também não posso trazer uma empresa para estar dentro do meu capital, eu sendo empresa do Simples Nacional. Isso é um ponto muito interessante. Esse material aqui, agora que eu percebi, está até desatualizado, tá? Mas é só a gente trocar aqui, que antigamente era 3.600.000, só que atualizou, né, para 4.800.000, tá? Aqui também, ó, por exemplo, aqui, deixa eu ver, ó, essa aqui é bem interessante, cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado na lei do Simples Nacional, né? Desde que a receita bruta global ultrapasse o limite, no caso, de 4.800.000. Vou explicar. Eu sou sócio de uma empresa do Simples. Eu posso ser sócio de outra empresa? Pode. Em quantas empresas eu quiser ser sócio do Simples Nacional, eu posso. Só que o faturamento, por exemplo, sou sócio de 3 empresas do Simples, 3. O faturamento das 3 vão ser somados e o faturamento das 3 não pode ultrapassar o limite de 4.800.000. Não vai ser 4.800.000 para cada uma. São das 3 juntas. E se isso acontecer, se passar esse limite, todas as 3 empresas elas vão ser excluídas, tá, do Simples Nacional. Isso a gente tem que ficar muito atento,
Sandra, que acontece o seguinte, esse é um ponto aqui, eu vou até citar uma realidade que aconteceu, uma aluna minha, né, veio falar comigo que uma empresa dela, que ela estava prestando contabilidade, foi excluída do Simples retroativa a janeiro de 2019 por isso. Por quê? O sócio da empresa que ela presta serviço, ele tinha mais duas empresas. Só que essas outras duas empresas, ela não fazia contabilidade, era outro contador. Então, esse contador dessas outras duas empresas, com ela, não tinha contato. Então, ela não sabia quanto a outra empresa faturava. E nem a outra contadora sabia quanto a empresa que ela prestava serviço faturava. Só que a Receita Federal pegou, analisou que elas faturavam mais de 4 milhões e 800 e todas as empresas foram excluídas do Simples Nacional. E lembrando, né, que a Receita Federal sempre tem 5 aninhos ali, né, para fazer a fiscalização e para cobrar. E a gente está em 2021, isso aconteceu agora, a aluna veio me falar agora, só que foi retroativa 2019. E aí? A empresa, desde 2019 para cá, não era para ser simples, aí teve que optar pelo lucro presumido e real, pagar todos os tributos em atraso, com multa e juros, e é um problema enorme, enorme isso. E o pior é que vai dizer que a culpa é do contador. É, sempre isso, né? O contador é sempre culpado, né? Infelizmente. Por isso que a gente tem que ter tudo amarrado. Qualquer informação que for passar para o cliente, manda e-mail. O WhatsApp, hoje em dia, grava a conversa, dá print, manda por e-mail de novo, mesmo que a conversa esteja no WhatsApp. Deixa tudo amarrado, para não ter problema para vocês depois. Agora, o Kleber está perguntando aqui, se for sócio de outra empresa que não inclusa no Simples. Isso, aí agora eu vou falar esse ponto 4 aqui agora. Ó. Cujo titular ou sócio participe de mais de 10% do capital de outra empresa não beneficiada pelo Simples, desde que a receita bruta global não ultrapasse, no caso aqui seria 4 milhões e 800. O que isso quer dizer? Eu sou Pedro, sócio de uma empresa do Simples, e Pedro é sócio de uma empresa do lucro presumido, por exemplo. Se nessa empresa do lucro presumido eu tiver lá, eu participo do capital com menos de 10%, por exemplo, tem 9% do capital de uma empresa que não é do Simples. Beleza, não vai ter que somar nada. Minha empresa do Simples só pode faturar 4 milhões e 800, no lucro presumido pode faturar lá o limite que ela tenha lá. Ponto. Agora, se na empresa que eu sou sócio, que não é optante pelo Simples Nacional, se eu tiver um capital acima de 10%, tá, mais de 10%, o faturamento das duas vão somar. O faturamento da empresa do Simples e o faturamento da empresa que não é do Simples. E nesse caso, só uma empresa, né, vai sair do Simples, porque a outra já não é. Então, a empresa que eu sou optante pelo Simples ela vai ser excluída, sim, do Simples Nacional. Isso também a gente tem que ficar atentos, tá? Dependendo do percentual que a pessoa, que o sócio tenha na outra empresa. E lembrando aqui também que não soma. Se, por exemplo, eu sou sócio de uma empresa do Simples e duas do lucro presumido. Tenho 5% em cada empresa do lucro presumido. 5% em uma e 6% na outra. Somando dá 11%. Conta? Não. É 10%, mais de 10% em uma empresa. Tá? Então, é só isso. 10% de uma empresa que não é optante pelo Simples. Aí vamos aqui para outra parte. Serve também para sócio ou administrador, tá? Quando o sócio ou titular seja administrador equiparado a outra pessoa jurídica com fins lucrativos. O que isso quer dizer? Não sei se vocês já viram um contrato social, tá? No contrato social tem lá a cláusula de capital social, lá dividido em cotas, né? Às vezes é só um sócio. E tem também a cláusula de administração da empresa. Toda empresa precisa de um administrador. Então, às vezes, o administrador da empresa não é um sócio, é um administrador de fora. Isso pode? Pode. Na teoria, devia ser isso, porque um administrador, na teoria, não poderia ser alguém que não seja um administrador. Não poderia ser qualquer pessoa. Teria que ser realmente um administrador, e aí você contrataria um administrador para fazer a administração da sua empresa. E você sendo, vamos dizer que é você que é o administrador de uma empresa, e você sendo administrador de várias empresas do Simples, mesmo não sendo sócio, só sendo administrador, soma também o faturamento delas. E todas as empresas que eu sou administrador, que são empresas do Simples, são somados o faturamento, tá? E aí, a empresa, se ultrapassar 4 milhões e 800 de todos os faturamentos, as empresas elas vão ser excluídas do Simples Nacional, tá? Isso aqui é bem interessante falar, tá? E também não está aqui, né? Mas é que eu entendo que é o ponto principal aí que a gente tem
todo mundo tem atenção, né? São as atividades, tá, galera? E as atividades não tem como falar quais são todas as atividades, que não são optantes pelo Simples, são muitas atividades, né? Tem atividade toda hora sendo criada, você vê na internet as pessoas criando alguns serviços, algumas vendas de coisas que nem existiam há um tempo atrás, e o governo não vai atualizando essas tabelas na medida que vão sendo criadas atividades novas, mas dentro da Lei Complementar 123 ou dentro da Resolução 140 do CGSN, tem todas as atividades ali que podem ou não podem ser optantes pelo Simples Nacional. Lembrando que são atividades, não são quinais, tá? Porque dentro de um quinai ele pode ter diversas atividades ali. Então, dentro da lei, ele mostra realmente a atividade. Não mostra lá quinai e tal, não pode. Não. Às vezes tem um quinai que tem 5 ou 6 atividades. E aí, como é que fica? E Sandra, por incrível que pareça, tem quinais, né, que a gente chama de quinais concomitantes, que são quinais que têm atividades que podem ser do Simples e atividades que não. Por exemplo, eu não sei como é que está escrito o quinai, mas é o quinai de venda de bebida, né, de microcervejaria. Se você é uma microcervejaria, quer vender bebida alcoólica artesanal, pode ser do Simples. Mas se só bebida não for alcoólica, for bebida sem álcool, não pode ser do Simples. E é o mesmo quinai. E aí você tem que identificar com o seu cliente qual realmente é a atividade dele. Não chegar, o cliente te passa assim, ó, quero abrir uma empresa com esse quinai. Aí, beleza, esse quinai. Mas qual é a atividade? Então, você tem que ir lá dentro do Concla, tem outros sites aí que você vê todas as atividades pertencentes a cada quinai. Então, você tem que estudar com o seu cliente para saber realmente qual a atividade dele, e não somente o quinai. Porque, de repente, uma atividade que está dentro do quinai não pode ser optante pelo Simples. E aí o problema que pode dar. E nesse caso, Sandra, a coisa é mais preocupante ainda, porque que normalmente quem solicita a opção pelo Simples é o contador. E quando você vai fazer a solicitação pelo Simples, tem uma autodeclaração lá. Tá lá, você declara que todas as suas atividades podem ser optantes pelo Simples Nacional, de acordo com a Lei Complementar 123. Aí tá lá você, contador, clicando pode. Puf. E aí a Receita pega e diz que não pode. E aí? O que o contador vai falar? Vai falar que foi culpa do cliente? Que passou o quinai errado? Não. Nós somos responsáveis. Nós temos que entender o que o nosso cliente quer e nós passarmos para ele. Entendeu? Você pode usar esse quinai porque sua atividade pode estar enquadrada nesse quinai aqui. A gente tem que fazer o contrário. Não esperar o quinai do cliente. Então, eu até, numa conversa na segunda-feira com um amigo, estava falando isso. Quando você quer abrir uma empresa hoje, você tem que fazer uma lista das atividades que você faz e as atividades que você quer praticar. E mostrar ao contador, além da lista de atividades, explicando o que é. Porque, por exemplo, eu vou ter um comércio de bebida. Mas que bebida? Eu acho que falta um entendimento. E eu acho que tem vários estudantes aqui na live que a gente lembrar o seguinte: perguntar não ofende, para que a gente também possa fazer uma abertura de empresa com cuidado, né? E aí também, né, lembrar que, como você falou, o negócio da declaração, quando você assina lá, você é o RT, você é o responsável técnico, né? Aí depois, né? Porque tem uma coisa, né, Pedro, que tenho visto, as pessoas falam assim, você podia me ajudar a abrir uma empresa? Você é contador. Eu falei, eu sou contadora, mas não de história. Então, você procura um profissional que vá te acompanhar. Com certeza. Porque eu não vou te acompanhar. Né? Então, isso que a gente também tem que ter muito cuidado quando os parentes, os parentes e os amigos dos parentes, só um favorzinho. É nada demais. Aí você coloca lá seu CRC e tudo mais lá, depois o problema, mas você não era contador, tinha que saber. E aí? O problema. Poxa, mas você... Ô, Sandra, bem legal como você falou, tem muito estudante aqui. Galera, pessoal, quando vocês começarem a trabalhar mais na área, tiver um feeling melhor assim no ramo, né? Vocês vão ver, quando o cliente passa uma atividade para vocês, isso acontece muito. A gente tem que, desde a abertura da empresa, já começar a fazer o planejamento tributário, tá? Porque pela atividade ali, você já consegue, dependendo, às vezes seu cliente está querendo fazer algo, mas de repente não é aquela atividade que ele quer realmente exercer. E a gente vai dando as ideias para ele também. Por exemplo, vem muito cliente aqui que quer veio abrir um hortifruti, né, no local residencial. Aí, beleza, só quero abrir com atividade de hortifruti. Aí você, pela sua vivência na área, pelo conhecimento com outras pessoas, aí você vê, se tem um hortifruti, normalmente era numa área da Zona Norte, né?
Normalmente o hortifruti numa zona norte, numa área residencial, final de semana vende aquele frango assado. Normalmente a pessoa que vai comprar um frango assado compra uma Coca-Cola, compra algo a mais. Então isso você já passa para o cliente. Pô, vai botar um hortifruti, porque também não bota uma atividade para vender bebida. Porque depois, se não você quiser, você vai ter que fazer uma alteração social, vai ter que pagar mais taxa. Então já coloca. Então você já vai passando isso para o cliente vai falar, caramba, meu computador é top, já me ajudou para caramba, já me deu projeção do que eu posso colocar na minha atividade. Isso agrega valor para a gente, né? Não é só chegar, o cliente mandou atividade, tu beleza, só porque o cliente mandou, vou fazer isso. O cliente que manda? Não, quem está fazendo é você. Você é o contador, nós temos que ser contador consultivo, né? Eu sou um contador que obedece ordem, porque a gente não é funcionário do nosso cliente, né? A gente está prestando um serviço. Então, aí, até pensando, se você está falando do hortifruti, eu acho que quando a gente está falando da atividade tem que lembrar, por exemplo, que você pode, hoje, você abriu lá um hortifruti, mas você pode, por exemplo, colocar ali também que você pode dar um treinamento, né? Sim. Um treinamento para os seus funcionários, você pode até dar um treinamento para outro hortifruti, com certeza. E até também fazer, por exemplo, uma consultoria para um outro hortifruti, né? Eu acho que a gente tem que pensar nesses leques todos. Aí, já que eu falei de consultoria, queria saber o seguinte: a minha empresa é de consultoria e treinamento. Como é que é essa questão no Simples? Estou curiosa. Então, vamos lá. Para determinado tipo de atividade, como essa de consultoria, eu esqueci até de falar aqui na parte do Simples, né? Que o Simples Nacional, para quem não sabe, ele é dividido em 5 anexos, tá? E cada anexo, ele tem pertence a atividades diferentes. Por exemplo, anexo 1 são atividades de comércio. Então, se você revende mercadoria, né? Você é optante pelo anexo 1. Você está enquadrado no anexo 1. O anexo 2 são indústrias. Toda a indústria optante pelo Simples está no anexo 2. O 3, 4 e 5 são atividades de serviços. Sendo que tem lá a lei complementar, né? Que ela vai dizer qual tipo de serviço é pertencente ao anexo 3, tipo de serviço pertencente ao anexo 4 e tipo de serviço do anexo 5. Nessa particularidade que a Sandra abordou aqui, sobre consultoria, estaria enquadrada no anexo 5. E as empresas do Simples Nacional que estão no anexo 5, elas têm uma particularidade que a gente chama de fator R, né? O que significa esse fator R? No anexo 5, é a maior tributação que existe dentro do Simples Nacional. Só para ter uma comparação do anexo 3, por exemplo, com o do 5, o anexo 3... e lembrando também, só rapidinho aqui, cada anexo ele é dividido por faixa de faturamento. E cada faixa de faturamento, por exemplo, a primeira faixa é de 0 a 180 mil. Então, se você está na primeira faixa, é uma alíquota. Se você vai para a segunda, faz um cálculo e as alíquotas elas vão aumentando de acordo com o aumento do faturamento dos últimos 12 meses, tá? E aí, por exemplo, nesse caso, que eu estou dando esse exemplo da diferença do anexo 3, que se a empresa está faturando nos últimos 12 meses, né, até 180 mil, a alíquota dessa empresa é 6% em cima do faturamento. Faturei 10 mil no mês passado, quanto que eu vou pagar agora? 6% de 10 mil. Agora, se você for uma empresa, por exemplo, de consultoria, estaria enquadrada no anexo 5. No anexo 5 começa com 15,5%. Olha a diferença. Mais de 50% de diferença aí, ó, muita coisa. Tá? 15,5%, olha isso. Muito alto. Aí se você pegar, por exemplo, uma tributação do lucro presumido aqui no estado do Rio de Janeiro, de uma empresa de serviço que paga 5% de ISS, somando todos os tributos, tá? Se você somar tributo por tributo, no final das contas dá 16,33%. Então, está bem próximo. E isso, e essa do lucro presumido não altera. Dependente do faturamento, sempre vai ser 16,33%. Agora, a empresa do anexo, que está lá no anexo 5, isso é só na primeira faixa. Na segunda, na terceira e na quarta, vai aumentando, podendo chegar até 30% em cima do faturamento. Então, olha, por isso que eu sempre digo, o Simples Nacional nem sempre é vantajoso. De repente, se a empresa do anexo de consultoria estiver faturando ali mais ou menos 1 milhão por ano, pode ter certeza que não compensa mais estar dentro do Simples Nacional. Tá? Ela estaria pagando menos tributos no lucro presumido. Porém, o governo, por que ele faz isso nessa atividade do anexo 5? Eles entendem, né, que são as atividades que não têm muita despesa, são atividades intelectuais. O contador, felizmente não está enquadrado nesse daí, mas a consultoria está, a medicina está, o psicólogo, esse pessoal todo está no anexo 5.
Como o governo entende que realmente o faturamento é muito alto, o que ele fez? Ele falou, beleza, vocês pagam alto, mas se vocês contratarem, tiverem uma folha de pagamento alta, eu vou dar um benefício para você. E como é que é isso? Criaram um fator R. O que é esse fator R? O governo diz o seguinte, se você tiver uma razão aí de faturamento dos últimos 12 meses, com a folha salarial dos últimos 12 meses, se você dividir um pelo outro, der 28 ou mais percentual ali, eu entendo que você tem muita despesa de funcionário, o que eu vou te fazer? Ao invés de você pagar 15,5% no anexo 5, você vai pagar 6% no anexo 3. Então, dá um benefício muito grande. E se você botar na ponta do lápis, tá, vai ter mais vantagem ainda você tendo uma folha... É claro que não precisa contratar funcionário só por causa disso. Vale o Prolabore também. Mas mesmo a empresa que não tenha funcionário, pega lá, por exemplo, a empresa fatura 10 mil por mês. Cara, só pegar todo mês o que ela faturar, tira 28%. Então, todo mês, R$ 2.800 tem que ser de Prolabore. Pedro, compensa, meu cliente vai ter que pagar imposto de renda, vai ter que pagar INSS. Coloca no papel, você vai ver, mesmo o cliente pagando imposto de renda sobre 2.800, pagando o INSS dele com 2.800 e pagando o simples, tá, com 6%, se você somar tudo, ainda compensa muito mais do que simplesmente pagar 15,5% lá dentro do anexo 5. Eu já fiz até uma aula no YouTube, eu tenho uma aula sobre isso, que eu faço um planejamento para essas empresas do fator R, do anexo 5 e do 3 ali. É bem legal. Então, as empresas aí de consultoria, elas entram nesse ponto que eu acabei de falar, e é um ponto muito interessante. Se vocês pegarem uma empresa do anexo 5, primeira coisa que vocês têm que fazer, analisar, fazer um planejamento e mostrar para o cliente de vocês. Quando vocês falarem assim, ó, você, anexo 5, pagaria 15,5%, você pagaria isso. Mas pelo planejamento que eu fiz, pelo meu conhecimento, toda a análise que eu estudei a sua atividade, eu consigo fazer com que você reduza 20% a 30% dos seus tributos. Imagina, o cliente nunca mais vai querer ir embora. O cliente vai falar, cara, esse é meu contador, esse é o contador que eu quero. E aí você consegue até cobrar mais. Ó, então, fiz esse planejamento e tal, e na hora de passar lá o valor da sua mensalidade, né, você consegue cobrar mais. Por quê? Você não vendeu o preço, você vendeu o valor. Você já passou o valor para o cliente, entende? Então, a gente tem que ter atenção nisso, né? Bem legal. Então, mas aí, quando você está falando dessa questão dos anexos, os anexos, você tem que ter muito cuidado também na emissão das notas fiscais, não? Sim, também tem que ter muita atenção, tá? Porque quando a gente faz o nosso alvará, coloca lá a inscrição municipal, todas as atividades elas têm que estar batendo com as atividades que estão no seu contrato social e também ali no seu KNAI. Só que tem um problema aqui no município do Rio, cara, que a gente está brigando para acabar com isso, que aqui eles cismam de inventar mais atividades só para o município do Rio. Então você pega aí, quem está começando, né? Eu passei sufoco com isso. E até passa até hoje para ficar consultando, que é uma chatice. Que é o seguinte, você tem lá atividade, você já procurou no Concla, já sabe toda a atividade, já sabe o KNAI da empresa. Beleza, vou abrir empresa. Aí no Rio, você primeiro tem que fazer a consulta prévia no site da prefeitura, não é lá pelo regime. Aí, beleza. Aí quando lá pergunta lá, qual atividade? Aí você vai colocar o KNAI e não acha. Aí por que não acha? Porque aqui no Rio tem o CAI, que é Código de Atividade aqui do município. E aí você tem que procurar uma tabelinha que tem lá no site da prefeitura que correlaciona uma coisa com a outra. Ah, esse KNAI aqui, essa atividade, é relacionada a esse CAI. Às vezes tem uma porrada de CAI ali, um monte de CAI para o mesmo KNAI. Você, caramba, aí começa a pesquisar, bota Ctrl F lá no PDF, procura para lá, procura para cá, beleza. Achei lá meu KNAI. Aí você coloca o KNAI lá no site da prefeitura, aí às vezes parece um monte de... Pega o CAI, né, coloca lá, e às vezes aparece um monte de KNAI. Aí você tem que procurar de novo o seu KNAI lá dentro. E o site da prefeitura, para quem já usou, é horrível. Às vezes eu abro empresa aqui que tem 8 KNAIs, né? Aí até você fazer essa busca toda e escrever, o site sai fora do ar. Aí você digita tudo, procura, coloca. Quando você clica em enviar, puf, fora do ar, atualiza a página. Aí, putz, aí volta tudo de novo. E o que eu queria chegar nesse ponto aí da nota. Então, quando você for apurar... Pedro, só um parênteses, só para falar para você o seguinte, claro. O Carioca Digital estava de fora do ar desde a semana passada, aí ele está voltando meio assim. Uma das funcionalidades que está vindo nova, no caso, quer dizer, o Carioca Digital não, né? Essa parte do Alvará,
por causa dessa mudança. Agora a gente já está podendo, tem lá as duas coisas para você colocar, o KNAI e o CAI. Ainda não está batendo muito, ainda não está batendo muito, não. Aí eu tenho um amigo que é lá dessa área lá, que é o diretor lá do IPLAN, aí eu falei para ele, cara, mas tá ficando bom, mas vai melhorar. E aí hoje o site ainda não está funcionando direito, não, mas vai funcionar, vai funcionar. Então vai melhorar. Eu acho que tinha que acabar, tinha que ser igual aos outros municípios, tudo lá pelo regime, ficava muito mais fácil, mas como não tem, né? Provavelmente não vai mudar isso tão cedo. E aí que tá, lá na emissão da nota. Por quê? Quando você vai emitir a nota, às vezes sua empresa ela tem diversas atividades, por exemplo, de serviço, tem diversas atividades. Quando você for apurar a nota, quando você faz o cadastro, por exemplo, na nota carioca aqui, você só faz o cadastro de uma atividade ali, na página do perfil da empresa. Só que a empresa, às vezes, está emitindo a nota pelo um serviço da atividade secundária, por exemplo. Então, quando você for emitir a nota, você tem que trocar lá a atividade que está lá dentro, tem que botar a atividade realmente condizente com a atividade que você está prestando o serviço, porque isso pode ter um problema muito grande. Porque, por exemplo, a pessoa que, como você acabou de falar aqui, da consultoria, aí você emite uma nota de consultoria. Só que quando você apura o Simples Nacional ainda não bate diretamente com o que foi emitido a nota. Tá? A nota, pelo menos, de serviço, de comércio, a de venda de mercadoria já está batendo. Aí você já está pegando um monte de gente. Mas, por exemplo, não bota. Aí que já peguei casos reais nisso. A pessoa não fez o cálculo do fator R, simplesmente leu a lei errada e colocou aquela atividade lá diretamente no anexo 3, erradamente. Porque se não tem o fator R, a empresa de consultoria é do anexo 5, não é do 3. Só vai ser do 3 se o fator R der 28 ou mais. Então, ela não poderia ir diretamente no anexo 3 e colocar. Se tem uma fiscalização, se a Receita pega, olha o problema, vai ter que refazer todo o Simples Nacional, colocando 15,5. E o cliente que pagou 6 vai ter que pagar toda a diferença com multa e juros. Vai culpar quem? Contador. Então, a gente tem que ter muita atenção também na hora da emissão da nota, ou muita gente, por exemplo, aqui na minha empresa, a gente não emite nota fiscal para o cliente. Mas, por exemplo, o cliente chegou novo, não sabe emitir uma nota de serviço. Eu tenho vídeos, ou às vezes eu faço reunião presencial ou online com o cliente e ensino para ele as particularidades, o que ele tem que ter, as obrigações ali dentro da nota carioca, ou a nota de serviço de comércio, ou o serviço do seu município. Você ensina e pronto, você não precisa ficar emitindo a nota direto para ele, tá? Mas é bom você passar isso para o cliente, é muito importante. Porque o Nota Carioca, por um lado, ele é simples de emissão de nota, mas esse detalhe do código de serviço é bem ruim, porque você tem que ficar, se você não caracterizar bem direitinho, faz. E aí, por exemplo, quando a gente está falando, o contador, você não emite, a maior parte dos contadores não emite a nota para o seu cliente. Mas aí, qual a dica que você dá para esse contador quando ele viu a nota, quando ele checa a nota do cliente? Ele tem que checar, não precisa checar? Sim, então, hoje em dia, né, tá um pouco mais difícil as pessoas checarem, porque normalmente o sistema está puxando XML, né? Então, não sei se o sistema de vocês tem alguma coisa que vá conseguir checar. Eu acho que não, como você falou, né? Quando você, às vezes, tem atividades de clientes meus, que você vai procurar lá no site da Nota Carioca, cara, você não encontra relação com nada. Aí você acaba colocando alguma coisa parecida, sabe? Tem atividade lá que não tem. Tu pega assim, a atividade do meu cliente é essa. O que está aqui dentro da Nota Carioca? Cara, não tem uma bem certinha, bem amarrada. Aí tu vai mais ou menos na dedução ali. É obra, então, tá dentro dessa atividade de obras aqui, de alguma coisa, mas não tem atividade efetiva do cliente. Então, meio que complica ali, né? Mas pelo menos tem que estar parecida. Pelo menos você tem que entender o que acontece. A nota fiscal, ela é uma obrigação acessória. Porém, também, ela não a emissão dela é crime, né? Ela é um crime, mas como obrigação, né, para contador, essas coisas para o cliente, é uma obrigação acessória, tá? O principal é o pagamento do imposto. Se você souber realmente qual atividade que o seu cliente prestou e você está apurando o Simples de acordo com a atividade que ele prestou, independente se a nota de serviço foi emitida com a atividade errada, é menos pior, tá? Porque a nota, depois você pode alterar a nota, se tiver uma fiscalização, você consegue provar, meu cliente é isso daqui, ele apurou o Simples de acordo com a atividade que ele realmente exerceu, tá? Só realmente na hora de emitir a nota, colocou a atividade errada. Isso eu estou falando porque já fui em fiscalização
lá na prefeitura, que um cliente nem emitia nota e o fiscal falou, tá pagando imposto? Tá certo? Tá. Só vou te dar 30 dias para emitir todas as notas. Aí o cliente foi lá, contratou uma pessoa para emitir a nota, emitiu todas as notas lá, tá? E não teve problema. E é isso. Se puder, confira lá. O cliente, quando ele dá acesso lá, ele consegue dar acesso para você, que é o contador. E aí você consegue entrar lá no sistema da Nota Carioca e verificar lá se ele colocou a padronização certa, se as notas estão sendo emitidas certas. E aí a gente tem que prestar essa consultoria com o cliente. Ó, a nota está sendo emitida errada. Acho que nessa atividade que você colocou aí não e tal. Por exemplo, no perfil do meu cliente, quando eu tiro o certificado digital, dou acesso para ele lá no Nota Carioca, eu já preencho o perfil de acesso dele. Já deixo a atividade lá toda dele lá, já faço tudo, coloco todas as informações lá, passo o certificado digital para ele, falei, pronto, já está tudo ok, estou te ensinando aqui como emitir a nota e pronto, agora é com você. Chegou nota, você emite, eu só vou apurar o imposto relacionado a isso, né? É uma dica boa. Uma excelente dica, principalmente para quem está começando, quando for fazer a legalização para o cliente, fazer o rol de serviços que você vai oferecer, né? Porque a pessoa que está te contratando vira e fala assim, muito caro para abrir a empresa, é só rapidinho. E aí você mostrar, só tem que fazer o DBE, tem que fazer o alvará, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e elencar essa questão da configuração do perfil, que facilita bastante, muito. Creio eu, que facilita bastante para o emissor. Sabe por que facilita, Sandra? Sabe por que facilita? Porque quando o cliente for fazer sozinho, para quem que ele vai ligar quando ele estiver com dúvida? Vai ligar para você, pro contador. Então, de qualquer forma, é melhor você fazer e já deixar tudo ajustado. Que ele vai ter dúvida, ele vai te ligar. Aí, para você ensinar ele a fazer, é muito pior do que você chegar lá e fazer. Não, e essa coisa da nota, eu estou lembrando aqui de um salão de cabeleireiro que tinha aqui perto e que ele teve uma fiscalização, que aí as notas fiscais estavam emitidas todas erradas e parte não estavam emitidas. E aí teve o fiscal que falou, não, as emissões estão erradas. Aí foi isso. Me deu pena da menina, porque teve complicado. que emitir tudo de novo, alterar muitas. Alterar bastante então é complicado. Para alterar lá é chato. Fazer substituição de nota fiscal dá um trabalho. Né? Dá um trabalho danado, né? E que mais que a gente pode falar do Simples? Tá, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Algumas coisas relacionadas à apuração mensal do Simples. Como eu já falei, o sistema faz sozinho, é claro. O próprio sistema do Simples faz sozinho. Se você tiver algum sistema contábil, vai fazer sozinho. Mas a gente tem que entender algumas coisas relacionadas a isso. Primeiro, que é o limite de apuração, né? Eu já falei para vocês aqui. Tá? Aqui eu não vou ler isso tudo aqui, porque não vai ter necessidade agora para isso, para vocês, tá? Mas eu queria mostrar aqui, isso daqui era para cá, acabou aqui sendo errado, tá? Isso daqui era para cá, para a receita... Isso aqui, deixa eu ver se eu consigo botar para cá, é para cá, pronto, foi. A receita, o que é uma receita bruta para apuração? Compartilha com a gente, que a gente não está vendo. Não está vendo? Eu pensei que estivesse vendo aqui. Não. Deixa eu voltar, então. Deixa eu voltar aqui, cadê? Deixa eu voltar para a tela. Eu pensei que estava até compartilhando já. Não. Deixa eu voltar. Tá, vamos lá. Agora está aparecendo? Foi, vamos lá. Então, vamos lá. Primeiro ponto que a gente tem que ficar atentos na hora da apuração mensal é o seguinte, receita bruta. Pedro, o que é uma receita bruta para o Simples Nacional? Receita bruta, tá? É a venda de produtos e bens, tá? Vendas de bens e serviços nas operações de conta própria, preços de serviços prestados e os resultados em operações em conta alheia. Eu vou explicar isso. Excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais. O que é? Tudo que você vendeu da sua empresa, vendi, tá? Bens e serviços, vou apurar pelo Simples Nacional. Prestei serviço, é a receita bruta no Simples Nacional. Tá? Quando fala aqui, ó, resultado nas operações em conta alheia, que é o seguinte, às vezes você muito loja de carro, que eu esqueci o nome, que revende carro, né? Às vezes aquele carro não é da empresa. Alguém colocou o carro para ela vender lá e ela vendeu, e ela ganha uma comissão. Então, ela não pode... E o dinheiro todo, por exemplo, carro 100 mil, mas o carro não é da concessionária, o carro é de outra pessoa que botou lá. Tá? Ela vendeu 100 mil. Só que a comissão desses 100 mil, o faturamento dela efetivo é 10%. Só que os 100 mil é depositado na conta dela. E ela não pode pagar esses 100 mil, porque não é dela aquele dinheiro todo.
tá? Então, ela só vai apurar, emitir uma nota, só vai ser cobrado como receita bruta o valor que ela ganhou ali de receita bruta. A gente vê muito em condomínio também. O proprietário lá, ele recebe do condomínio, né? E o inquilino paga o total para o condomínio. E o condomínio não vai pagar aquilo tudo ali só porque entrou na conta dele, não. Ele só vai pagar, só vai valer como receita bruta, né? O valor do percentual que ele teve em cima daquela prestação de serviços. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Venda cancelada não entra, tá? Por exemplo, vendi 100 mil, mas desses 100 mil, metade foi cancelada. Então, beleza, o que foi cancelado eu não apuro para o Simples Nacional. E o desconto incondicional concedido. Não sei se você viu a matéria que, em dezembro, se eu não me engano, várias empresas do Simples Nacional foram autuadas porque emitiram o Simples Nacional errado. Não sei se tu viu uma matéria que teve da Receita Federal. Então, um dos grandes erros foram isso daqui, ó. Desconto incondicional concedido. O que é isso? O que é um desconto incondicional? Existe o desconto condicional e o incondicional. O desconto condicional é o que a faculdade faz. Ó, seu vencimento é R$800 dia 15, mas se você pagar até o dia 10, eu te dou 10% de desconto. Se você pagar dentro do mês até o dia 30, eu te dou 30% de desconto. Isso é um desconto condicional. Então, se tem uma condição para eu ter aquele desconto, entra no faturamento do Simples. Por exemplo, você fez lá sua loja, você botou um produto lá de R$100, mas aí você colocou lá que se a pessoa pagar em 5 dias, tem um desconto de 10%, independente. Tem uma condição para ela ganhar aquele desconto. Então, se ela tem uma condição para ganhar aquele desconto, aquele faturamento todo, mesmo que ela não tenha recebido o dinheiro todo, ela apura-se o Simples Nacional, tá? Em cima do tudo, é considerado receita bruta. Agora, o desconto incondicional é simplesmente porque eu quero dar desconto. Ah, gostei da sua cara, quero te dar 10%. Show, não teve condição nenhuma. Eu quis dar. Então, isso daí não entra para a receita bruta, para o cálculo do Simples Nacional. E muita gente estava fazendo isso errado, tá? O desconto condicional não estava colocando dentro do Simples. E é para colocar, é para apurar, tá? O valor cheio. Não é para tirar o desconto condicional. Só o desconto incondicional. Esse desconto condicional, ele também pode ser classificado como desconto obtido? Não, o obtido é quando você tem desconto quando compra alguma coisa. Isso daqui é quando você vende. Eu estou vendendo ou prestando um serviço e deu desconto para alguém sem motivo nenhum. Cara, pô, beleza, eu gostei de você, tal, pô, o cara reclama lá, pô, tô sem dinheiro, tem como diminuir? Não, beleza, vou diminuir. Isso é um desconto incondicional, que eu dei porque eu conversei com a pessoa que eu estou vendendo, tá? Que eu estou vendendo o produto, e deu o desconto. É incondicional. Agora, se eu chegar e botar lá, ó, quem vier para mim aqui, trouxer mais 2 amigos, eu dou 5% de desconto. Aí é um desconto condicional, porque eu estou condicionando aquele desconto se a pessoa fizer alguma coisa. E aí, esse desconto condicional, ele entra para a apuração do Simples. Tá? É claro que algumas coisas a Receita não tem como pegar. Como é que ela vai saber que tu deu 5% porque tu chamou 2 pessoas, né? É complicado. Mas, por exemplo, do boleto que vem à faculdade, é impossível não saber, porque no próprio boleto tem lá, pagar até o dia 5, tantos por cento. Pagar até o dia tantos por cento. Isso daí já vai automaticamente, a Receita sabe. Isso aí é mais fácil. Agora, esses descontos que a gente dá assim, ó, coloca lá só porque gosta. Quem comprar 5 camisas, eu dou 10%. Às vezes a Receita não tem como pegar isso, né? Então, entra como incondicional. Posso continuar? Pergunta? Não, né? Tá. Outro ponto aqui que a gente tem que ficar atento também na hora da apuração mensal são os sublimites de receita, né? Eu acabei de falar para vocês que o limite da receita do Simples Nacional é 4.800.000. Porém, esse limite não serve para estado e nem município. Estado e município têm limites diferentes, que é o limite de 1.800.000, que agora, se eu não me engano, é só lá no Amapá, tá? O único estado do Brasil que o limite desse sublimite da receita é 1.800.000. Todos os outros estados do Brasil e município, o limite do Simples, né? Eu vou explicar para vocês aqui, é 3.600.000. O que isso quer dizer? Uma empresa está faturando anualmente 4 milhões. 4.500.000, por exemplo. Posso estar dentro do Simples? Pode, porque o limite são 4.800.000. Porém, se eu sou uma empresa que vende mercadoria, eu tenho que pagar ICMS. Só que o ICMS é um tributo estadual e o ISS é um tributo municipal. E para o estado e para o município, o limite do Simples não é 4.800.000. Então, se você está faturando anual 4.500,
o ICMS tem que ser pago por fora do Simples. Olha só que trabalheira. Todos os outros tributos vão estar dentro do Simples, o ICMS eu tenho que gerar a guia como se fosse uma empresa do lucro presumido. Assim como o ISS também. Se uma empresa de serviço está faturando anual 4 milhões, passou do sublimite, que é 3 milhões e 600. Então, apuro todos lá dentro do DAS, só o ISS eu tenho que ir lá no site da prefeitura e gerar uma guia por fora. E aí vem a complicação, tá? E aí o único estado, como eu falei para vocês, é o Amapá. O Amapá já é pior, 1 milhão e 800. Se uma empresa fatura 2 milhões anualmente, 2 milhões e 500, o ISS ou ICMS já é pago por fora. E aí, quando a empresa que está no Simples passa desse sublimite, já vale avaliar se vale a pena ou não ela está no Simples Nacional. Porque o ICMS é alto, né? E ISS também às vezes é alto, 5%. Então, às vezes vale a pena você avaliar, porque, só bem rapidinho aqui, porque, por exemplo, a empresa do lucro presumido, ela pode se valer de crédito do ICMS, do Simples não. Então, se você já está pagando ICMS por fora, é melhor você sair do Simples, que aí você obtém crédito de ICMS e abate na hora que você está apurando. E aí acaba você pagando menos tributos. Isso é só uma análise bem rápida aqui que eu queria mostrar para vocês, tá? Outro ponto que a gente tem que ficar atentos aqui, eu vou explanar um pouquinho mais rápido, que é o regime de apuração, que isso aqui não tem nada a ver com o regime da contabilidade. Muita gente se confunde. Pedro, o regime de caixa de apuração do Simples só é para quem faz livro caixa? Regime de competência só é para quem apura pelo regime de competência na contabilidade? Não, tá? O regime de caixa e competência é só a forma de como você vai apurar o tributo, os tributos do Simples Nacional. O que um é diferente do outro? O caixa, você só vai apurar o tributo, tá? O Simples Nacional, do efetivo recebido. Exemplo, vendi em mercadoria no mês de fevereiro 100 mil em nota. Vendi lá de mercadoria 100 mil. Só que no próprio mês de fevereiro, eu só recebi pagamentos mesmo, entrou no meu caixa, 50 mil. Quanto que eu vou apurar o Simples que vence em março? Somente em cima dos 50 mil. Não vou apurar em cima dos 100, tá? Só que, para efeitos de cálculo do Simples Nacional, né, para saber o faturamento dos últimos 12 meses, leve em consideração aquilo que eu vendi, os 100 mil, não os 50. Então, o cálculo todo, para eu achar a alíquota, é os 100 mil. Só que na hora que eu for pegar aquela alíquota que eu achei e for aplicar para pagar o imposto, vai ser em cima do recebido. Agora, o de competência é o que a gente faz normal. Vendi a mercadoria ou prestei o serviço. Se eu recebi ou não, eu tenho que apurar o Simples Nacional em cima daquele valor. E isso daqui, quando a gente abre empresa, a gente tem que escolher logo, antes da primeira apuração, e todo mês ali de dezembro também a gente faz essa opção para o ano seguinte, que escolheu uma vez, já era, só consegue mudar no ano seguinte. E esse ponto aqui é bom para você fazer um planejamento. Um cliente seu que ele recebe muito a prazo. Às vezes ele não tem dinheiro em caixa logo, então vale a pena você botar no regime de caixa. Tá? Só que o regime de caixa tem que ter um controle maior, porque às vezes o cliente hoje, em março, está recebendo algo de uma venda que ele fez em janeiro do ano passado. E se tiver uma fiscalização, você tem que comprovar que R$100 do que eu estou recebendo hoje é referente a uma nota emitida que eu emiti lá em janeiro de 2020. Porque se você não conseguir comprovar, você vai ser autuado com certeza. Então, eu posso escolher aqui no regime de apuração, apurar meu imposto, meu Simples, por caixa, e lá na contabilidade eu faço normal o livro razão. Não tem problema nenhum, baseado na competência. Nada, uma coisa não tem a ver com a outra, tá? Outro ponto aqui que eu ia mostrar para vocês, aqui, que eu já falei com vocês isso aqui não era nem para estar aqui, mas tudo bem, que eram os anexos, né? Isso aqui eu já falei, tá? Um ponto que a gente tem que ficar atento. Outro ponto também é a substituição tributária de ICMS, é uma aula inteira que eu teria que fazer aqui para vocês, mas tem que ficar atentos também nessa parte aqui da apuração mensal, tá? E as retenções também, que empresas do Simples, elas têm retenção, sim, de tributos, tá? INSS, tem ICMS, tem outros tributos, ISS, desculpa, tem algumas retenções que as empresas do Simples sofrem, tá? E para finalizar aqui essa parte, Sandra, não sei se você tem alguma coisa a comentar. Não, eu só ia mostrar o negócio das retenções, a gente estava falando, por exemplo, se eu emito uma nota de engenharia, que tem muito isso, né? De obra, que eu faço engenharia e material. E aí você tem tem a particularidade. ISS, por exemplo, prestou serviço fora do município. Aí tem que reter 5%, o percentual, né, dentro da nota.
de obra, por exemplo, tem lá a retenção do INSS patronal, né? Isso. E aí tem outras coisas também que a gente tem que ficar atentos nessa parte da retenção, que vai fazer a diferença na hora da apuração. Faz muita diferença, né? Muita mesmo. Isso aqui era para estar aqui também. E acabou indo tudo errado aqui. Quando o seu cliente, eu acho que é uma coisa que gostaria até para falar, que eu acho que quando você é Simples Nacional e o seu cliente presta serviço em outro município. Isso. E aí você é o contador da outra empresa. E aí você tem que apurar o ISS naquele município, né? Então, acho que vale as pessoas entenderem um pouquinho isso. Aí o município, para ganhar dinheiro, criou o CEPOM. O que é o CEPOM? O cadastro que você tem que fazer lá nos municípios. Aí, se você não tem esse cadastro lá, aí você paga 2 vezes o ISS. Por quê? Paga lá, que o cliente que você está prestando serviço é obrigado a reter o ISS, e você, como não emitiu uma nota com retenção, você vai ter que, dentro do Simples, pagar o ISS de novo. E já vi vários casos disso acontecer. E é complicado, vai pagar 2 vezes. Dependendo da alíquota, pode ser 5%, você está pagando 10%. O problema todo aí. Né? E aqui eu vou mostrar para vocês bem rápidos aqui como é que a gente calcula, né, o Simples Nacional. É saber qual o anexo, primeiramente. Tá? Depois eu vou até mostrar aqui bem rápido aqui o que é um anexo para vocês. Tá? O faturamento bruto acumulado dos últimos 12 meses. Tá? A gente tem 2 cálculos diferentes, tá? 3 cálculos diferentes. Por quê? Empresa no primeiro mês, empresa a partir do primeiro com menos de 12 meses e a empresa que já está há mais de 12 meses aberta. Por quê? No primeiro, eu vou mostrar só aqui como é que é o cálculo, tá? Como é que é o cálculo aqui para a gente achar a alíquota efetiva? A gente pega aqui o RBT12, que é isso, receita bruta, tá? Total dos últimos 12 meses, versus a alíquota nominal, que eu vou mostrar para vocês já, menos a dedução, dividido de novo pelo faturamento bruto dos últimos 12 meses. Tá? Isso aqui é o cálculo que o sistema usa para achar a alíquota efetiva, que é a alíquota que você vai pegar e jogar em cima do faturamento. Beleza, Pedro. E minha empresa acabou de abrir, primeiro mês, foi o que eu expliquei. A partir da mudança de 2018 para cá, por isso que no começo eu disse que eu acho que atrapalhou um pouco as empresas, prejudicou. Por quê? A empresa abriu num mês, faturou um mês um só. Até então, a empresa, por exemplo, faturou, por exemplo, 100 mil, né? Se você olhar todas as primeiras faixas são até 180 mil. Antes de 2018, essa empresa do anexo 3, por exemplo, só ia pagar 6%. Por quê? Primeiro mês ela faturou 100 mil, mas a primeira faixa até 180. Então, ela está na primeira faixa. Beleza, né? Antigamente era assim. Só que hoje em dia, o que o sistema faz? Ele faz uma dedução, ele faz uma previsão de faturamento. Por exemplo, no primeiro mês, eu faturei 100 mil. O que o sistema faz? Pega meu faturamento e multiplica por 12. Que ele entende que você, em 12 meses, vai faturar o mesmo faturamento. E aí, ao invés de eu achar minha receita bruta dos últimos 12 meses 100 mil, vai ser 1.200.000, porque multiplicou por 12. Olha o problema todo. E aí você não vai estar na faixa 1, você vai estar na faixa lá embaixo. E aí, lá embaixo, lá em cima, né? E aí você vai pagar um tributo muito maior do que pagaria anteriormente. Tá? Esse aqui é para o primeiro mês. Para o segundo, até o 12º, o que ele faz? Ele faz uma média. Ele pega, por exemplo, dois meses, né? Um de 50 mil, outro 50 mil. Somando os dois dá 100. Né? Vamos dizer, um 100 mil, outro 100 mil. Somando os dois dá 200 mil. Aí você divide, né? Para achar a média. Achei 100 mil de média. A média que eu achei multiplica por 12 e eu acho o faturamento dos últimos 12 meses. Olha o trabalho. E a média, pessoal, é claro que vocês têm que pegar o faturamento de todos os meses e multiplicar pela quantidade de meses para achar a média. Achou a média, multiplica por 12. E aqui, o sistema não dá isso, não? Não, ele faz sozinho. Mas é só para a galera entender. Mas você tem que conferir, né? Porque não dá para acreditar, né? Isso. Isso aqui é bom que a gente passa um planejamento antes para o cliente. O cliente quer saber quanto que ele vai pagar no primeiro mês. Aí tu, faturou 30 mil. Aí, tu tem que fazer o cálculo na mão para saber mais ou menos, né? Para explicar para o cliente. Porque às vezes ele, cara, eu estou faturando só 100 mil, por que eu estou pagando isso tudo de tributos no meu primeiro mês? Aí vai explicar, porque o Simples Nacional faz o cálculo dessa forma e ele está deduzindo que você vai ter um faturamento dos últimos 12 meses de 1.200.000. E você vai ter um problema muito grande, tá? Eu só queria mostrar um anexo aqui, só para o pessoal ver, né? Aqui, se eu só ver aqui uma atividade aqui. Esse site aqui eu busco muita atividade, é um site muito bom também. É mesmo, também gosto. É o Portal Contábeis, e aí você busca por KNAI, busca por
por atividade. Você coloca aqui, por exemplo, botei contabilidade, ele te diz mais ou menos tudo que pode ser contabilidade. Ó. E aqui você clica, atividade de contabilidade. A pessoa clica, ó, ela já mostra, ó, pode ser optante pelo Simples, de acordo com a lei. Aí você vai lá na lei mesmo confirmar, ó, diz qual anexo que a empresa pode ter. E aqui você consegue até fazer um cálculozinho, ó, botando folha, o faturamento, qual anexo, tá, e montar uma tabela. E aqui, daquilo que eu falei para vocês, ó, da atividade. Dentro desse KNAI, tem isso tudo aqui de atividade, ó. Cadê? Aqui, ó, lista de atividade, ó. Entendeu? Tudo isso aqui, ó. Se eu for fazer uma representação contábil, é a mesma atividade, ó. É a mesma KNAI. Então, isso aqui a gente tem que passar para o cliente quando ele vem com KNAI. Ou então você analisa lá a atividade e joga um KNAI para ele, tá? E aí, ó, por exemplo, eu vou clicar aqui, anexo 3, que eu queria mostrar aqui só o anexo para vocês. O anexo é isso aqui, pessoal, ó. Isso aqui é o do anexo 3, por exemplo. Tem as faixas que eu falei para vocês, as 6 faixas. Cada faixa é de um faturamento. Isso aqui é a alíquota, não dá para marcar, mas isso daqui é a alíquota nominal, não é a alíquota que a gente vai apurar o imposto. Tirando esse daqui, todas as primeiras faixas, é essa daqui. Faturei 6%, show de bola, automático. Todas as outras para cá para baixo, a gente tem que fazer um cálculo, tá? E o cálculo é esse aqui que eu mostrei para vocês, aqui, ó. É isso. A receita bruta dos últimos 12 meses, você viu lá no cliente, aí olhou. Por exemplo, nesse caso que eu falei para vocês de 1.200.000, vai estar aqui, ó, na quarta faixa, que é de até de 720 mil até 1.800.000. Então, o cliente estaria nessa quarta faixa. O que isso quer dizer? O restante das coisas aqui, por exemplo, receita bruta, 1.200.000, vezes a alíquota nominal, eu pegaria essa alíquota nominal aqui, ó, 16%. Beleza. Fiz o cálculo, menos a dedução. Dedução é essa dedução aqui, está na quarta faixa. Show. E depois eu dividiria isso pela receita bruta dos últimos 12 meses, que, de novo, é 1.200.000. E aí sim eu acharia uma alíquota efetiva. Dessa alíquota efetiva, eu aplicaria lá nos 100 mil que eu falei de exemplo aqui para vocês. E aí sim a gente vai achar quanto que a empresa teve de pagar aí do Simples Nacional no mês. E é isso. Isso aqui é o resumo, né? Viu aí tempo que eu passei para passar esse resumo, né? É. Se a gente fosse aprofundar mais no Simples Nacional, cara, mais de uma semana dando aula do Simples Nacional, porque realmente é muito complexo, tá? Isso aqui é só a base para vocês entenderem o que realmente é o Simples e como que ele funciona. Para a gente fechar, Pedro, abre Você não quer compartilhar, mostrar o site do Simples Nacional? Que eu acho que vale a pena. Ah, sim, tá. Vou compartilhar aqui agora. Boa, verdade. Deixa eu botar aqui, para a galera dar uma olhada aqui. Aí, quiser saber qual é o site do Simples, só botar Simples Nacional. Bota no Google, vai aparecer aqui o site do Simples. Ó. O site do Simples é esse. Aqui a gente consegue fazer serviços tanto para o Simples quanto para o MEI, que é o CIMEI. E aqui tem todas as atividades. Você clica aqui, ó, vai aparecer todas as atividades, ó, relacionadas à opção, cálculo e declaração. Você consegue acessar o PGDAS e DEFIS, fazer a opção pelo regime que eu falei para vocês, caixa competência, fazer emissão de DAS avulso, fazer parcelamento, tudo isso aqui, ó, você consegue. Aqui é aquela declaração anual que eu falei para vocês, a DEFIS, tá? Notem que aqui tem 2, ó, até 17 até 18, porque em 2018 mudou a forma de apurar. Então, a Receita tem 5 anos para cobrar. Então, de 16 para cá, ela ainda pode te cobrar. Se você quiser mudar alguma coisa em 2017, tem que vir aqui nesse aqui e fazer alteração. E aqui você consegue fazer tudo. Pedido eletrônico de restituição, compensação, fazer a comunicação de exclusão, consultar se uma empresa é optante pelo Simples. Às vezes vem um cliente para você é optante do Simples? Cara, eu não sei. Beleza, me dá seu CNPJ. Clica aqui, coloca o CNPJ e vai dizer se a empresa já foi optante, se ela foi excluída, vai dizer por que foi excluída, quando que foi excluída. Isso é bem interessante, tá? E notem aqui que a gente tem... Pode falar. Eu queria falar aqui notícias e agenda, que também eles estão sempre atualizando com informações, né? Aqui, notícia, ó. Tem um manual muito bom aqui também, tá? O manual do Simples, perguntas e respostas aqui, ó. Muito bom também, que toda hora eles atualizam, tá? Tanto para o Simples quanto para o MEI. Tem aqui até do Covid também, algumas alterações que teve do Covid. Aqui também ó, tem essa parte aqui de notícias, ó. Notícias 2021, as coisas novas que estão saindo para o Simples. Tem tudo aqui, ó. Prorrogado o prazo da DEFIS. Ao invés de ir lá no sitezinho, lá, ver se naquele site pegar uma notícia de lá, vem aqui no site do Simples, ó. Tem como dizer que é mentira, tá aqui no site do Simples. E aí ele vai te dizer aqui, ó, o artigo da lei e tal, não sei o quê. Vai dizer qual é a resolução que teve, aí você vai lá, pô, quero ler essa resolução toda. Pega a resolução e vai dar uma conferida para ler o que está escrito lá. Então,
vale a pena vocês entrarem aqui. E como eu estava mostrando, as duas formas de acessar, código de acesso e certificado digital. O código de acesso aqui, ó, ele vai te pedir essas informações, ó. CNPJ, CPF do responsável e um código de acesso que você pode gerar ele aqui, ó. Clicando aqui, vai te pedir algumas informações. Você bota o CPF do responsável ou vai pedir o recibo de entrega da declaração de imposto de renda. Se ele nunca foi obrigado a entregar, vai pedir o título de eleitor. E você gera, e aí guarda com você esse código e você tem acesso aqui a todos os serviços do Simples Nacional. E é isso, aqui da parte desse do Simples é isso. Eu acho esse site do Simples Nacional bem legal. Muito bom, muito bom. Difícil ele estar fora do ar, difícil ele estar fora do ar. Eu sei se o pessoal tem... Pedro, adorei, tirou várias dúvidas que eu tinha. Não sei se alguém mais quer abrir o microfone e fazer alguma pergunta, porque aqui no chat não tem... Só tem todo mundo agradecendo, gostaram demais. A gente faz com todo carinho, gente. A gente, nesse projeto do Aprenda em Casa, a gente toda semana, toda quarta-feira, 5 horas, temos tido uma palestra de um tema diferente, ou alguns temas recorrentes, que é o caso do imposto de renda, alguns temas assim a gente tem feito meio recorrente, porque entendemos que o imposto de renda é o ano inteiro. Então, ano passado todinho, pelo menos uma vez por mês, a gente tinha alguma palestra sobre imposto de renda. Porque nessa época é só declaração de ajuste. E parece que vem aí a prorrogação, né? Vamos ver o que... Eu queria mesmo era a correção da tabela do imposto de renda. Mais importante. É o mais importante. Pedro, então, a DEFIS foi prorrogada para 31 de maio, é isso? Isso mesmo, foi prorrogada. Mas, de qualquer forma, não tem multa, tá? O que tem multa no Simples, pouca gente sabe, é a própria declaração mensal, tá? Por lei, são 90 dias. Passou de 90 dias, não apurou mesmo zerada, tá? A empresa inativa. Tem que todo mês gerar o DAS. Por que acontece? Às vezes a pessoa deixa a empresa inativa. Aí, quando chega a declaração anual, que aí começa a vir nas mídias sociais falando, aí vem para você... eu quero fazer a declaração. E quando vai fazer a declaração, muitas das vezes paga a multa, porque você tem que gerar todas as declarações de janeiro a dezembro zerada. E aí vem a multa de R$50 por mês, sendo pagas em até 30 dias, cai para 25. E aí era até melhor ter a multa de R$200 na DEFIS. Porque se você pegar R$25 por mês, são 12 meses. Você vai pagar até mais que R$200 que se tivesse a multa para a DEFIS de 200. Né? E as pessoas não se atentam a isso, a gente tem que ficar bem atento. Tem uma pessoa que falou aqui no chat que chegou a gerar o DEFIS e teve multa. Não sei como é que ele gerou essa DEFIS, mas não tem multa, tá? A própria lei, ela está específica lá, se você for olhar, não lembro o artigo, mas na própria lei complementar 123, ou se você botar no perguntão aí do Simples Nacional, não tem multa. Não tem multa, a única coisa que diz lá é que você não consegue apurar o próximo mês. Você não gerou a DEFIS, no próximo mês você não consegue apurar. Falta de entrega da DEFIS. Entendeu? Não tem multa. Isso está baseado em lei. Se cobrou multa, pega lá a multa, entra com processo lá na Receita Federal e mostra. Na lei diz que não tem multa. Como é que você está me aplicando multa? E aí entrega lá para a Receita, porque, não sei, de repente cobrou por algum motivo. Então, a gente tem que ter atenção. E pode ter sido isso aí que eu estou falando. Às vezes a pessoa fez a DEFIS e para gerar a DEFIS, como a empresa nunca apurou nem um mês, teve que apurar todos os meses zerado ou atrasado, e aí acabou gerando a multa por mês. E aí, de repente, pode ter vindo uma guia única e a pessoa está achando, de repente a pessoa acha que veio a multa para a DEFIS. Não, veio a multa na época que você estava fazendo a DEFIS, porque você gerou as declarações mensais fora do prazo. Então, de repente, pode ter sido isso, né? Que pode ter acontecido. Bom, mas alguém tem mais algum questionamento, alguma coisa? Eu queria tirar uma dúvida, Sandra. Vai lá. Pedro, você falou aí que é irretratável a opção pelo Simples, isso ela só pode ser feita em janeiro, porque ela vale para o exercício, né? E para quem saiu do Simples e, por exemplo, se quiser retornar, tiver o faturamento da empresa caiu,
Também tem que ser no mês de janeiro? Isso, só existe duas formas, que eu até esqueci de falar, duas formas para optar pelo Simples. Quando você abre uma empresa, você tem 60 dias a partir da abertura do CNPJ ou 30 dias a partir da concessão da inscrição municipal ou estadual. É o primeiro ponto. Abri uma empresa hoje, 31/3, eu tenho no máximo 60 dias para optar pelo Simples. E, por exemplo, no meio lá, chegou lá, vamos dizer que 60 dias acabaria lá dia 30 de maio, por exemplo. Aí no dia 20 de maio, eu tirei minha inscrição estadual. Vai valer mais 30? Não. O limite total são os 60 desde a abertura do CNPJ. Então, depois do deferimento da inscrição estadual ou municipal, eu só vou ter, nesse caso, mais 10 dias, porque não pode ultrapassar os 60. E lembrando uma coisa aqui, que empresa do Simples Nacional, a empresa não pode optar pelo Simples se não tiver inscrição municipal ou estadual quando aplicável. Então, se você não conseguiu tirar e quer dar uma de bobinho, né, o jeitinho brasileiro, falar, cara, tá chegando os 60 dias, vou lá solicitar a opção pelo Simples. Mesmo não tendo a inscrição estadual municipal. Pode até ser, porque, por exemplo, o município do Rio de Janeiro não tem um vínculo muito grande com a Receita. Então, aqui, se você chegar lá no site da prefeitura e colocar qualquer data no site da Receita, vai passar. Outros municípios não. Você coloca, vai automaticamente lá para o município, para o estado, eles vão avaliar e vai falar, não, aqui no estado ele está errado, aqui no município ele está errado, mas aqui no Rio pode passar. Mas aí é você, contador, que está colocando a informação lá. Se tiver uma fiscalização, um problema, a culpa vai em quem? No contador, né? Que aí o cliente, vamos dizer que pegou daqui a 4 anos, vai ter que voltar 4 anos retroativos que não era para ser optante, pagar tudo por fora e o cliente vai jogar tudo nas suas costas. A gente tem que ter atenção. E aí a sua pergunta, se uma empresa... O outro ponto, né? Independente do regime de apuração que a empresa tenha, se ela já está aberta, ela só consegue optar pelo Simples Nacional em janeiro. Por exemplo, muita de empresa foi excluída em 2020. Tinha só até janeiro, 31 de janeiro, para voltar para o Simples. Não conseguiu? Só vai conseguir solicitar novamente em janeiro de 2021. Se não conseguir em janeiro de 2021, não, desculpa, 2022. Se não conseguir, só em 23. Só vai em janeiro, até acabar. Só em janeiro. Então, vale por exercício. O prazo é dia 31 de janeiro, é isso? 31 de janeiro. Valeu. Para solicitar, né? Por exemplo, esse ano, eles deram até o dia 15 de fevereiro para você regularizar. Mas tinha que ter optado, né, para fazer a solicitação até o dia 31. Aí depois você ia pagando o que tinha que pagar, parcelando o que tinha que parcelar, até o dia 15. Ajudou bastante. Valeu. Entendi. Obrigada, Pedro. De nada. Excelente aula. Muito obrigado, fico muito feliz. Sandra, estão perguntando aqui qual é o meu canal lá no YouTube. O canal é Descomplicando Simples, né? Eu tento descomplicar, né? Que é muito complicado. Mas... E também quem quiser me seguir no Instagram é @Pedro Mendes Contador. Lá tem muito conteúdo. Eu dou muita dica também. Eu trago muitas coisas reais que acontecem, né? Para a pessoa ver que realmente pode dar um problema muito grande. E que a gente não está ali só para gerar o DAS. A gente está para passar uma consultoria e tem que ter muito cuidado nas informações que a gente coloca. Porque, como a Sandra falou no começo, a culpa é de quem? Do contador. E realmente, nesse caso, é do contador. O cliente está te pagando para fazer um serviço para ele. E se você coloca uma informação errada, o cliente não sabe que é anexo 3, que é 5, se a atividade dele poderia estar ou não no Simples. Você, contador, é especializado nisso. Ah, a faculdade não me ensinou. Problema. Se você se propôs a prestar esse serviço de contabilidade, você tem que ser especialista. Sandra, para você ter noção, nos grupos que eu participo de alunos e grupos de Simples, tem gente me perguntando o seguinte, Pedro, consegui 2 clientes do Simples, estou prestando serviço para eles. Qual o mês que eu coloco para apurar o Simples? Esse mês ou o mês passado? Eu falo, cara, você já está com cliente, 2 clientes, e não sabe nem como é que apurar qual o faturamento que você coloca dentro do Simples. E aí o problema... Imagina o restante dos serviços. Eu digo para todo mundo, você quer empreender no Simples ou na contabilidade, você pode sim sair da faculdade e diretamente tirar o seu CRC, é claro, e empreender. Mas você tem que estudar. Estuda o curso do Simples, estuda um DP, estuda o CRC, o Sindiconte, tem um monte de curso com professores maravilhosos que vão te ensinar ali tudo realmente, né? Mas você tem que se especializar, tem que andar com a lei. Não adianta você querer aprender o Simples Nacional botando em blog ali, em site. Ah, beleza, peguei um cliente, agora show, vou lá. Bota lá no blog, lá como você falou, Wikipédia, o que é Simples? Aí vai aprender na hora. Cara,
pode ter um problema muito grande para você e você pode ficar queimado e, dependendo da multa que vier, não vai ter dinheiro para pagar. Você está começando, e aí? O problema grande, né? E ter o cuidado, né? Eu tenho dito para as pessoas o seguinte: é preferível você se especializar num nicho de mercado, busca um nicho de mercado e trata aquele nicho, aprende sobre aquele nicho, que você vai ter mais clientes nichados, e aí fica mais fácil. Outro dia eu vi uma palestra do cara falando assim, não dá para o cara ser contador do botequim e também querer ser da loja de modas. Se ele é pequeno, são completamente diferentes as coisas. A tributação, a forma de tratar. Então, tem que prestar atenção, talvez você se especializar. Não, eu tenho próximo da minha residência várias lojas, vários bares. Vou lá conversar com esses empresários, saber como é que é, como não é, se eles estão sendo bem atendidos ou não, sem querer dizer assim, vou roubar do coleguinha. Não, pergunta como é que está funcionando, até para ele ter uma ideia. Né? Sim. Isso, Sandra, isso é essencial, sabe por quê? Como eu falei aqui antes, o sistema, um robozinho lá do computador, faz o simples sozinho. Então, se você quer empreender só para apurar o simples, você não vai ter diferencial nenhum. Pode ter certeza que daqui a um tempo você... É sério, a sua empresa vai falir, vai acabar. Porque o sistema faz sozinho. O nosso diferencial é esse que você falou, nichar. Por que você vai nichar? Mesmo que não niche tanto, mas nicha um pouco, né? Por quê? O diferencial é esse, você saber da atividade que o seu cliente está exercendo, falar para ele, você pode fazer isso aqui, você não pode fazer aquilo. Falar, cara, normalmente todo mundo da sua atividade que faz isso não dá certo. Será que não é melhor a gente já mudar antes que dê errado? E aí você vai se especializando no negócio em si, não só em apurar o simples ou fazer uma folha de pagamento, né? Claro que a gente tem que entender e saber se especializar, mas não ficar só nisso. E uma coisa também, né, que eu vi outro dia uma contadora falando, visitar o seu cliente, né? Saber como é que funciona o negócio dele, porque você pode não saber, não entender nada, né? Perceber, por exemplo, como é que funciona o extrato, como é que está o extrato bancário dele, se entra muito dinheiro, saber aonde está isso, por que está. Não, olha só, entrou vários recursos, entrou vários cartões de crédito, um monte de mercadoria, mas não tem nenhuma nota fiscal de saída. Gente, tem alguma coisa errada. Então... É sério, é verdade. Né? Essas dicas, assim, é muito, muito cuidado, né? Melhor coisa que tem é tomar um cafezinho com o cliente, chegar lá. E depois que a gente trabalha um tempo na área, a gente já começa a perceber muita coisa. A gente acaba, contador sempre digo que é psicólogo, é TI, é advogado, contador é psiquiatra, tudo que imagina. Então, às vezes, eu vou num cliente, cara, e eu vejo lá os funcionários, o modo de agir dos funcionários, como é que eles agem, depois você chega, o seu tratamento com funcionários isso pode trazer um problema. É claro que não chegar e conversar com ele de uma forma... Porque você já sabe como é que é. Aquele funcionário ali, cara, o jeito dele, de que ele trata os clientes está estranho, de repente você está vendendo muito pouco por aquele cliente, por aquele funcionário. Às vezes o funcionário é muito bom, aí você fala, você dá o que a mais para aquele funcionário? Nada. Será que não vale a pena dar uma gratificação? Porque, pelo que eu vi aqui, ele parece ser um funcionário bom. Isso vai agregando valor no seu serviço. E não é contabilidade. Mas a gente tem que amarrar o nosso cliente, sabe? O cliente, eu sempre falo, tecnologia está vindo, eu agradeço, escritório todo tecnológico, PDF, com aquilo tudo, mas, do outro lado, as duas pontas são pessoas. Por que o Instagram... Isso eu sempre falo para todo mundo. Por que o Instagram e o Big Brother fazem muito sucesso? Por mais que sejam de televisão e de internet. Porque, do outro lado, são pessoas. Se você pega o Instagram, que só bota notícia, às vezes não é tão legal. Mas o Instagram que faz mais sucesso é dos Carlinhos Maia, por exemplo. Por quê? Ele coloca a vida pessoal dele ali todo dia. Estou no banheiro, tá colocando. Estou não sei o que lá. Porque nós queremos nos relacionar com pessoas. Quem atende o telefone da Oi e quer falar com o robozinho da Oi? Ninguém. Todo mundo clica 9, quero falar com o atendente. É na contabilidade. Então, você pode botar todo o seu serviço ali, a parte braçal tecnológica, mas o relacionamento com o cliente tem que existir. Nem que seja por WhatsApp, mas falar com ele, mandar um áudio. Não tem como, às vezes, dependendo da sua carteira, tirar todo mês para ir lá. Mas tira uma vez a cada tantos meses, conversa com ele, manda seus colaboradores conversar com o seu cliente, não fica só lá.
clica no 1, no 2, no 3, o que você quer agora? No 7. É ruim. Eu já peguei muitos clientes aqui justamente por isso. O cliente veio, Pedro, não reclamo lá do contador, era muito bom, só que eu não consigo mais falar com ele. Ele cresceu muito. Eu não tenho mais o acesso humanitário. Para eu pedir alguma coisa para ele, quando eu ligo para lá, fala assim, manda a solicitação por e-mail. Aí o cara não quer, porque quando ele foi para lá, ele queria essa proximidade. E às vezes eu pego o cliente, não cobro menos, não cobro mais, é a mesma coisa, mas a gente tem esse calor, né? E eu prezo muito isso no meu escritório de contabilidade, mas muito mesmo. Eu acho que todo mundo deveria avaliar esse ponto, que eu tenho certeza que é o que vai fazer o diferencial, é o que faz o diferencial nos escritórios contábeis. Não, mesmo que não seja visita, né? Poxa, pega o telefone, né? Dá uma ligadinha. Não é mandar uma mensagem ou áudio no WhatsApp, não. É pegar o telefone, dar uma ligadinha, falar para ele, oi, tudo bem? Como é que você está? Como estão? Estou vendo aqui, já faz uma meia análise do negócio dele e vende aquela análise para ele no telefone, né? Eu acho que uma coisa que a gente tem que aprender enquanto contador é ser vendedor. E nós temos que lembrar que nós somos vendedores de nós mesmos. Ninguém vai nos vender. Né? O Big Brother é o Big Brother, o Instagram é o Instagram, porque tem alguém que vende para a gente. Né? Sim. Então, eu acho que é isso que a gente tem que... Como diz o Rick, pega a visão. Pega a visão. Tem que pegar. Visão do contador. A visão do contador. Eu gosto muito das dicas do Rick Chester, que é muito legal. Ele gente, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Espero que tenham gostado. Eu adorei, tirei várias dicas, mas vou ter que chamar o Pedro de novo, porque eu tenho um monte de outra coisa que eu quero saber. Isso é só a metade do sim. Não é? Então, ainda quero uns detalhes aí dos anexos aí, porque eu trabalho no mercado de audiovisual e de cultura, que tem sempre umas encrencas com os contadores, que aí o cara fala para mim, Sandra, mas ele fez errado. Eu falei, cara, mas ele é seu contador. Então, isso é muito bom, essas conversas. Para falar para todo mundo, teremos agora, no dia 7, sobre Design Think, com Pedro Secreto. Gente, isso é muito legal, que isso é pensar propósito, pensar meta, fazer os desenhos dos escritórios de contabilidade, né, para ganhar dinheiro, porque isso é para ganhar dinheiro e ter clientes nichados. No dia 12, teremos o Roberto Campos de novo para falar só sobre investimento no exterior, porque tem várias novidades no imposto de renda pessoa física, e essa questão do investimento, algumas pessoas têm investido Bitcoin, investimentos no exterior, e o imposto de renda tem um tratamento diferenciado esse ano. E vamos ter também, no dia 14, a Ana Paula, gente, ela é fantástica, a Ana Paula Haskell, que vai falar sobre terceiro setor. As palestras dela, olha, gente, convidar todo mundo. Estou há 3 meses batalhando para ela fazer uma palestra para a gente aqui. Então, ela é de Santa Catarina, então foi difícil. Então, convido vocês a fazer. Ela está sendo considerada uma das maiores especialistas no Brasil sobre enquadramento de aspectos tributários para o terceiro setor. Então, ela é nichada. E teremos também a Idelena Freitas, que vai falar sobre prebenda. Até lá eu aprendo, no dia 28. Que todo mundo sabe o que é prebenda? É pagamento. É o pagamento para as entidades religiosas. Então, que tem todo um tratamento contábil diferente. Então, estamos trazendo aí umas novidades e queria convidar muito vocês para participarem com a gente, tá bom? E aí vai ter mais imposto de renda. Se tiver prorrogação do imposto de renda, a gente traz o Roberto e o Marco Aurélio e o Leônidas de novo. Perturbar as pessoas. Tamo junto, né, Diva? A gente liga para todo mundo, peço assim, poxa, faz mais uma palestra lá para gente, faz uma live lá para a galera, tá bom? Gente, muito obrigada, Pedro. Um prazer imenso te receber aqui nesse nosso canal. Então, Sandra, eu queria agradecer mais uma vez a presidente Diva, a você, a todo mundo que está participando aqui, disponibilizou mais de 1 hora aqui para estar aprendendo um pouco comigo sobre o Simples Nacional. Fico muito feliz, tá, de estar participando, de estar compartilhando esse conhecimento. Tenho certeza que, por mais que seja só 1 hora, 1 hora e meia do Simples Nacional,
vocês aprenderam um monte de coisa que eu tenho que quase nenhum lugar vocês ouviram falar disso daqui. E isso é só o começo, tá? Eu ensino muito mais que isso lá no meu canal. E eu queria perguntar e também fazer um convite, se essa pergunta puder valer. Que se eu posso tirar um print aqui da tela, tirar uma foto para colocar lá. E se puder, eu queria pedir para todo mundo aí também fazer o mesmo, marcar a gente lá no Instagram, Cindy Conte, a Sandra, me marcar lá também, meu Instagram é @PedroMendesContador, para mostrar para os outros que não participaram o que eles perderam e o que eles podem ganhar com as os próximos assuntos aqui, que, cara, como a Sandra falou, né? Já estava há 3 meses conseguindo uma palestrante para vir aqui, então são pessoas que vão trazer muito conhecimento para vocês e vale muito a pena vocês divulgarem com os amigos de vocês também para participar sempre aqui. É 0800, conhecimento desse daqui, vocês pagariam aí muito mais caro em outros eventos, né? Então vale muito a pena a gente estar aqui junto com o sindicato, né, Sandra? Presidente Diva, parabéns pelo trabalho de vocês, isso é muito legal, tá? Nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, para a gente não ficar louco, é um momento de a gente aprender e se especializar. E não adianta pegar conhecimento raso, né? Conhecimento raso a gente tem até na Wikipédia. Tem que ser profissionais, aprendam com profissionais que vocês veem que fazem na prática, porque tem gente que só fala, mas na prática não aplica. Então, às vezes, não vai fazer diferença para a sua vida. Então, eu vou tirar minha foto aqui da tela, né? E vou pedir para vocês também, se puder. As pessoas, quem pudesse acionar o vídeo. Abrir a câmera, né? A câmera. Para você ter mais pessoas. Ia ficar bem legal. Foi muito bom, tá? Trabalhar com o ser humano e o calor humano faz falta, independente da técnica, da tecnologia, dos conhecimentos importantes, de todas as legislações, mas o calor humano e o ser humano a gente tem sempre que preservar. Diva, depois queria que importante. Sim, Sandra. Queria que você falasse depois do termo emergencial, do aditivo ao o termo emergencial que assinamos, antes da gente fechar para todo mundo. Isso. Nós assinamos, tá, o termo emergencial com o SESCOM, o Sindiconte SESCOM, onde os feriados instituídos eles serão compensados para facilitar os donos de escritórios, empresas contábeis, e aqueles que foram Tiradentes e de São Jorge, 21 e 23 de abril, eles serão tirados nos próprios dias, dentro aí do mês próprio, para que, então, não seja nem os empresários, né, que estão passando por dificuldade, a gente tem que entender isso, mas nem os empregados sejam prejudicados nos seus direitos. Então, serão compensados, tá, dentro da legislação, dentro da CCT que a gente já assinou e que vale até 31 de julho desse ano, 2021. E esse termo aditivo já está divulgado no nosso site. Quem precisar dele, quem precisar imprimir e ter lá o acesso, é só chegar no site do Sindiconte, que também está lá divulgado. Certo? Professora, mas isso só vale para escritórios de contabilidade, não é isso? Para as empresas contábeis, porque é da nossa área. E não sei de qual área você é. Quem é que está falando? A Silvia. Silvia, você é de Silvia, qual área? Você está falando de escritório ou você está falando do profissional contábil? Não, é que eu trabalho numa empresa de varejo. Então, eu queria saber se... Aí você tem que ver no Sindilojas, porque se é comércio, né, se é lojista, porque cada sindicato, os sindicatos estão buscando fazer esse termo aditivo. Fomos todos pegos de surpresa, foi pouco tempo, e os sindicatos, então, estão buscando adequar essa situação, porque no passado teve a pandemia. Então, fizemos um termo aí na pandemia, logo que saiu, e esse ano, de novo, uma outra surpresa, e quase todos os sindicatos já divulgaram, ou estão divulgando, porque foi dia 25, dia 26, sexta-feira, então, entre segunda, né? E hoje é que está dando tempo das partes se negociarem, né? Porque a Convenção Coletiva de Trabalho e seus termos aditivos são todos negociações entre as partes, o empregador e os sindicatos que defendem os empregados, mas buscando, é claro, entender todos e, em conjunto, chegar na melhor solução, desde que não sejam prejudicados a quem a gente representa.
Então, Silvia, você procura lá no seu segmento, talvez no site aí que você tenha acesso, já tenha alguma informação para você, tá bom? E com cumprimento desses dias no feriado, nas datas corretas, né? Lá na frente a gente fica melhor, né? Porque aí são 5 dias de folga, já que o feriado de 21 e 23, um é quarta e outro é sexta. Então, se Deus quiser, a pandemia já vai estar melhor. E tem um dia para compensar né, do feriado instituído. Então, aí empregado e empregador vão chegar no melhor acordo. Com certeza. Certo? Eu queria fazer o último convite antes de encerrar. Posso, rapidinho? Claro. Como a Sandra falou no começo, eu faço parte da comissão de jovens de liderança lá do CRC. Então, eu queria pedir para todo mundo que for jovem, não é jovem só de idade, não, tá? Jovem de mente, quem se achar jovem, né? A gente tem um canal exclusivo e um grupo lá no Telegram. Então, só basta colocar lá na busca do Telegram, CRC Jovem. Façam parte, a gente está com vários projetos aí voltados para quem estuda contabilidade, para os recém-formados. Está muito legal, então vale muito a pena. E vamos se unir, né? Vamos estar presentes no Sindiconte, vamos estar presentes lá no CRC. Eu acho que só assim a gente vai se tornar mais valorizado. A gente cobra muito, né, que a população valorize o contador. Mas primeiro a gente tem que se valorizar. A gente tem que saber o nosso valor para depois transbordar esse valor para os próximos e assim a gente vai se tornar muito mais valorizado e no futuro todo mundo vai ganhar mais. Isso é um ponto que eu queria deixar aqui. Então, muito obrigado novamente a todo mundo. Eu que agradeço. Sucesso para você nas suas vertentes todas. Muito obrigado. Tchau. E sigam o Sindiconte Rio nas redes sociais e também o Pedro, tá bom? Gente, obrigada, boa tarde. Boa tarde, obrigada, gente, pela palestra, gostei muito. Já estou inscrita em todas as outras que você citou, Sandra. Obrigada, você vai gostar, o Pedro é maravilhoso. Adorei. Obrigado. Boa noite a todos, obrigada pela presença, tá? Valeu. Tchau. Valeu, tchau. Pedro já